Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos no nosso último domingo do mês de junho, mês este onde nós celebramos os 91 anos da organização da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Eu quero dar início ao nosso culto nessa noite usando as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, uma saudação e depois uma palavra de gratidão por esta igreja. E o texto bíblico nos diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 em diante. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, missionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses 10 primeiros versos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, e eu quero aqui ressaltar o verso 3, para que nós possamos trazer à lembrança as qualidades dessa igreja, que fez com que essa igreja fosse uma voz de grande testemunho, não só na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares em volta daquela região. O verso 3 diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, uma fé operante, uma fé que não é somente uma confiança a ser sentida, mas uma confiança a ser revelada, uma confiança em Cristo Jesus, o nosso Redentor e o Redentor dos irmãos da igreja em Tessalônica, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da abnegação do vosso amor, um amor abnegado, um amor distribuído, um amor sentido entre os irmãos uns com os outros, cumprindo o mandamento de Deus para a igreja. E a terceira recordação de Paulo que ele traz nessa ação de graças pela igreja de Tessalônica é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo como pastor, o desejo dos pastores dessa igreja e do conselho é que a Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, nos anos que se seguirão por vontade soberana de Deus, seja operosa na sua fé, seja uma igreja que ame abnegamente, ou seja, sem cercas uns aos outros, e também uma igreja que finque o seu fundamento na firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de juntos, nesse instante, estarmos cultuando o Teu nome, ó Deus, como igreja, embora estejamos cada um nas nossas casas, podemos nesse tempo, por esta ferramenta, sermos unidos em uma só voz, em um só coração, sabendo, ó Pai, que o Senhor
tem feito com que o teu Filho amado Jesus Cristo seja o Senhor da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, e nós somos gratos ao Senhor por toda a história destes 91 anos da igreja aqui em Ribeirão Preto. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que a igreja, nesta continuidade da sua caminhada aqui neste lugar, possa, ó Pai, ser grande testemunha nesta cidade. Não como espaço físico, não pela beleza externa, mas pelas vidas dos membros dessa igreja. Que eles possam, ó Deus, serem operantes com a fé em Cristo Jesus, que eles amem profundamente, primeiramente a Ti e ao próximo, ó Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor, e, ó Pai, fincando a esperança de suas vidas, a esperança viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente, ó Deus, se fizermos isso, e se colocarmos isso de todo o nosso coração, continuaremos caminhando firmes como igreja presbiteriana aqui em Ribeirão Preto. Recebe todo o nosso louvor, Deus, recebe toda a nossa adoração a Ti nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, irmãos, cantarmos o hino de número 159, Bondoso Amigo, e amigo bondoso para nós é o Senhor Jesus Cristo. Amigos te desprezam, conta-lhes, Senhor, oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Depois de nós termos cantado, irmãos, o hino de número 159, eu quero fazer a leitura ainda da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versos 11 e 13, que é uma oração que Paulo está fazendo aos crentes de Tessalônica, e o verso 11, 12 e 13 diz assim, do capítulo 3, Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E o verso 13, nesta oração, Paulo fecha, a fim de que seja o vosso coração confirmado
em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. É óbvio, irmãos, que nós não conseguiremos prestar culto ao nosso Deus neste tempo, embora separados, mas certamente todos ouvindo e vendo este momento em que nós estamos juntos por causa deste movimento que estamos fazendo nessa noite, é óbvio que nós não conseguiremos arranhar os céus, chegar ao trono de Deus, se nós nos apresentarmos culpados, nos apresentarmos em pecado. O que Paulo está dizendo no final da sua oração é exatamente isso, com o propósito de que sejamos, com os nossos corações, confirmados diante de Deus em santidade, isento de culpa, na presença de Deus Pai. Eu quero orar com você nessa noite para que Deus confirme a nossa presença diante dele, isentos de culpa e em plena santidade. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nesse instante, nós rogamos ao Senhor que pelo nome do teu Filho Jesus Cristo e pela ação do teu Santo Espírito na vida de cada espectador nessa noite, famílias, irmãos, Deus, pessoas que nos acompanham nessa transmissão, que o Senhor possa derramar perdão, lavando-nos de todos os nossos pecados, Pai, e também trazendo a nós uma reconexão, um renovo, para que o Senhor confirme a nossa presença diante de Ti, isentos de culpa e em santidade, e só conseguiremos isso pelo perdão dos nossos pecados. Pai, perdoa-nos nesse instante, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Depois de sermos confirmados na presença de Deus, isentos de culpa e em santidade com o perdão dos nossos pecados, vamos cantar 2 louvores com a nossa equipe de louvor. Acontece, tu sabes muito bem.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 12, e vamos ler do verso 20 ao verso 25, e estaremos meditando nessa porção da palavra do Senhor. Atos 12, verso 20 ao 25, nos diz o seguinte: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos faça reconhecer as riquezas insondáveis da tua lei e que possamos seguir de conformidade o teu santo evangelho. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós estávamos meditando no capítulo 12, e ali meditamos do verso 1 ao verso 19 do capítulo 12, e nós podemos extrair algumas verdades bíblicas sobre os desafios que uma igreja exemplar ela irá enfrentar. Na ocasião, nós vimos que uma igreja ela não está isenta do sofrimento, mas diante desse sofrimento, a igreja deve se colocar em oração ao nosso Deus. O capítulo 12, ele inicia falando que Herodes perseguia os cristãos, buscava os cristãos com a finalidade de maltratar. Começa falando que Herodes manda matar a Tiago, que Herodes prende a Pedro, mas que a igreja do Senhor, diante desse sofrimento, diante desse momento de oposição que crescia e de perseguição, a igreja se coloca em oração e ora ao Senhor nesse instante. O capítulo 12 também nos mostra que o anjo do Senhor vai até a prisão, derrota os soldados de Herodes e solta Pedro. Pedro vai até a igreja, onde o povo estava orando. As pessoas não acreditam no primeiro momento, e a narrativa continua dizendo que depois que Pedro sai da prisão, os soldados ficaram alvoroçados. Herodes procura a Pedro, não encontra e manda matar os soldados que ali estavam presentes. E hoje nós queremos concluir a meditação no capítulo 12, e o capítulo 12, no verso 19, vai dizer o seguinte: Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Depois de todo aquele acontecimento de Pedro sair da prisão, de Herodes matar os soldados, o verso 19, na parte B, conclui dizendo que, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Alguns acreditam que, envergonhado da situação, ele deixa Jerusalém e vai para o seu quartel-general na cidade de Cesareia. No verso 20, nos diz que, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Ou seja, algumas pessoas vão defender que Herodes cultivava raiva do povo de Tiro e de Sidom já fazia algum tempo. Mas o versículo nos mostra que esse pessoal de Tiro e de Sidom, os habitantes dessas cidades portuárias da Fenícia, eles eram rivais da Cesareia no comércio. Mas, ao mesmo tempo que eles eram rivais, eles necessitavam e dependiam das colheitas de grão de Israel para se alimentarem. Mas perceba que aqui a preocupação agora de Herodes não está mais voltada a poder,
a preocupação de Herodes agora, como inicia no capítulo 12, não está em busca de um prestígio, não está em busca de dinheiro, porque os versos seguintes nos mostram que Herodes queria adoração. Verso 21 ao verso 23 nos diz que em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes o expirou. Interessante, irmãos, que naquele momento que Herodes coloca o traje real, que está sentado no trono, que ele começa a falar para o povo, e o povo clama dizendo: isso não é um homem, isso é voz de Deus. Herodes não repreendeu o povo. Herodes, ele não rejeitou aquela bajulação daquela população. Antes, ele acolheu, exaltando a si mesmo e deixando de dar glória devida ao Senhor. No mesmo instante daquela exaltação, no mesmo instante em que o povo estava louvando e adorando Herodes, e Herodes gostando daquela adoração, o texto nos mostra que Deus o derrubou do trono. Nesse momento que os bajuladores afirmavam que ele era um Deus, como se ele fosse imortal, Deus mandou o anjo e cortou seu fôlego de vida. Ao olhar humano, você pode até pensar que foi uma fatalidade. Ao olhar daqueles que estavam ali presentes, foi um mal súbito. Mas a palavra do Senhor nos mostra que naquele instante em que ele se considerava um Deus, no mesmo momento Deus manda um anjo que o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Herodes estava em busca de adoração, e nessa busca de adoração, o Senhor corta o seu fôlego de vida. Mas foi uma intervenção divina. Naquele momento em que ele se considerava um Deus, que ele gostou do que as pessoas estavam falando, Deus o julgou imediatamente. Mas é interessante que, ao mostrar que Herodes tinha divergências comerciais, que ele busca a paz em determinados momentos, mas que no outro instante ele estava sendo adorado e aclamado como um Deus, existe um contraste entre a morte de Herodes e o que Lucas registra no verso 24, que diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Logo após de falar da morte de Herodes, logo após de falar que o anjo do Senhor corta o fôlego de vida de Herodes, Lucas registra algo e diz assim: a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Se você perceber, Atos 12 começa a igreja sendo perseguida, Herodes maltratando os cristãos, Tiago morto a fio de espada, Pedro preso e Herodes sendo aclamado, Herodes no auge do seu reinado. Mas Atos 12, o mesmo capítulo que inicia com a igreja perseguida e a igreja sendo com oposições, é o mesmo capítulo que termina com a libertação de Pedro, com a morte de Herodes e o triunfo do poder de Deus e do evangelho. O mesmo capítulo que inicia mostrando a ascensão de Herodes, termina mostrando a sua morte e afirmando que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Herodes morreu, os judeus foram envergonhados, mas a palavra de Deus cresceu e se multiplicou em Jerusalém. A igreja do Senhor vai ser perseguida, a oposição vai crescer, mas perceba que esse triunfo é momentâneo, não é para sempre. Depois dessas dolorosas experiências, não foram os inimigos que se multiplicaram, não foi o reinado de Herodes que se multiplicou, não foi as forças dos judeus que ganharam força nesse momento, mas o que foi exaltado, o que crescia, o que multiplicava em meio a tanta oposição, era a palavra do Senhor. E Lucas conclui com uma informação que, ao olhar à primeira vista, você pode achar que é algo totalmente irrelevante, algo sem necessidade de estar em todo esse contexto. Porque o verso 25 conclui o capítulo dizendo: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Foi depois do livramento de Pedro que Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia e dali foram chamados por Deus
para as missões mundiais. A partir de então, o movimento missionário foi levantado e o mundo inteiro foi alcançado pelo evangelho nas 3 viagens missionárias de Paulo. A partir desse momento, o evangelho crescia e se multiplicava. E a partir desse momento se iniciava as missões e o projeto missionário de Paulo. Foi Deus quem reuniu esses homens e os colocou na cidade de Antioquia. O que Lucas tenta nos mostrar aqui é como o Senhor guia a história dos cristãos, de Tiago, de Pedro, de Herodes, como o Senhor agora, depois de todos esses eventos, traz Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, para voltarem para Jerusalém. Ou seja, Lucas vai nos mostrando que é Deus quem vai reorganizando e vai alinhando todos os acontecimentos da nossa história. A pergunta que eu lhe faço é: você crê que Deus guia os corações das pessoas? Você crê que Ele nos posiciona no mundo com um propósito maior? Você crê que Deus conduz a sua vida para algo muito maior e não para a sua glória, mas para a glória de Deus Pai? Você crê que Deus casa pessoas? Você crê que Deus junta pessoas? Você crê que Deus tira pessoas de determinados locais e coloca em outros para a glória dele? Que Deus dá filhos a cristãos pensando em coisas maiores? Será que você também crê que a história do nosso país não está nas mãos dos políticos? Mas você crê que a história do nosso país está nas mãos de Deus? Você crê que a sua história, nos mínimos detalhes, naqueles acontecimentos que você acha que é totalmente irrelevante, você crê que até nessas circunstâncias Deus está no controle da sua vida? E que Ele vai conduzir os detalhes da sua vida não para o seu prazer, mas para a glória de Deus? Você crê que Ele está guiando todas as coisas, que Deus está posicionando pessoas e que em breve serão lançadas ao mundo? A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que nós precisamos enxergar o nosso trabalho dessa maneira. Você sabe por que o Senhor lhe colocou nesse trabalho em que você está? Você já parou para pensar por que Deus lhe tirou dessa cidade e está lhe conduzindo para outra cidade? Você já parou para pensar por que determinadas coisas acontecem na sua vida? Porque Deus lhe deu filhos? Porque Deus lhe deu um casamento? Você crê e você consegue enxergar que as mudanças que acontecem é para a glória dele? É para o louvor do nome dele? É para que o nome dele, o evangelho, seja exaltado? Para que a palavra cresça e se multiplique? Nós precisamos entender que as formas como o Senhor posiciona as pessoas, os locais onde Ele nos coloca, é para trazer glória ao seu nome. Não viva uma filosofia mundana. Tenha uma visão de glorificar a Deus aonde quer que Ele lhe posicione. Não enxergue o seu trabalho apenas como um meio de trazer o sustento para a sua casa, mas enxergue o trabalho que o Senhor colocou em suas mãos, os recursos que Ele lhe deu, como algo para você trazer glória para o nome do Senhor, para que o evangelho seja multiplicado, para que o evangelho cresça, para que a palavra do Senhor alcance até os confins da terra. Você crê que a maneira como o Senhor conduz as nossas vidas, nós precisamos entender que nós não devemos olhar para casamento, filhos, trabalho, mudança de cidade, com uma filosofia mundana. Porque é Deus que nos posiciona em lugares para a glória dele. Já percebeu que Lucas, aqui no texto, ele não vai falar de crescimento da igreja de forma numérica, mas Lucas vai nos mostrar que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O cristão precisa entender que a palavra, o cristão e a palavra estão misturados. E crescimento da igreja é o crescimento da palavra. Quando Lucas nos mostra, no verso 24, que diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, nós não vemos uma separação, porque cristão e palavra estão misturados. E crescimento da igreja é o crescimento da palavra do Senhor. Ou seja, a igreja não deve estar preocupada em encher o templo, de encher espaços físicos, mas de ser pessoas que cantam a palavra, que pregam a palavra, que vivem a palavra. Crescer na palavra, crescer e multiplicar o evangelho, é crescer na palavra do Senhor. A pergunta que eu faço é: será que esse cenário que descreve a igreja presbiteriana de Ribeirão Preto,
Será que nós podemos dizer que somos pessoas que estamos crescendo e multiplicando na palavra do Senhor? Será que você é alguém que canta a palavra? Será que você é alguém que fala da palavra? Será que você é alguém que vive essa palavra? Somos intimamente relacionados à palavra. Será que as pessoas, quando olham para a sua vida como igreja, eles dizem, aquele ali realmente é um cristão. Aquele ali realmente vive a palavra do Senhor. Será que, irmãos, como igreja, somos realmente pessoas da palavra? Que vive essa palavra? Que está crescendo na palavra? A questão não é o número de pessoas que temos no culto. A questão não são os departamentos que existem na igreja. A questão não são as programações que podemos oferecer de alguma forma. A grande questão, meus irmãos, é se somos realmente pessoas, homens e mulheres, que estão vivendo essa palavra, que estão sendo encharcados por essa palavra. Será que você irá viver à luz dessa palavra? Alguns buscam a igreja porque se encantam pelo louvor. Outros buscam a igreja porque tem um departamento infantil e pode deixar seus filhos. Outros buscam a igreja porque tem algumas programações para casais, e isso me agrada um pouco. Mas o que ele deve permanecer na igreja, e como igreja, a gente deve principalmente se preocupar com viver essa palavra, crescer nessa palavra. Em suma, estamos crescendo de verdade ou enchendo os prédios com pessoas? Estamos lotados de pessoas que querem programação ou estamos com pessoas que realmente querem crescer na palavra? Às vezes a gente pensa que crescimento da igreja está ligado principalmente a números. Se uma igreja tem muita gente, é uma igreja boa, é uma igreja viva. Mas será que estamos crescendo na verdade? No evangelho da graça do Senhor, ganhando seguidores e mais seguidores nas redes sociais, mas de acordo com a palavra? É isso que nós devemos analisar na vida da igreja. Será que cantamos, pregamos, vivemos, conversamos baseado na palavra do Senhor? A segurança da igreja é o progresso inevitável. Nenhuma autoridade, perceba, conseguiu interromper o avanço do evangelho. Herodes não conseguiu interromper o crescimento da igreja. Os judeus não impediram a multiplicação do evangelho. A nossa segurança da igreja é que ninguém vai conseguir interromper o avanço da palavra do Senhor. Uns foram mortos, outros foram presos, outros maltratados, mas o evangelho continua crescendo até que Cristo volte. A nossa segurança, meus irmãos, é que, por mais que tenha oposição, por mais que tenha perseguição, o evangelho do Senhor continua crescendo até que Cristo volte. Nessa certeza que Cristo está voltando, a pergunta que você se deve fazer nesse momento como igreja, se você tem essa segurança, é: você está preparado para esse dia? Você está preparado para o dia que Cristo estará voltando para buscar a sua igreja? Mas sabe alguém que não estava preparado para esse dia? E eu acredito que Herodes certamente não estava, porque ele se auto-adorava, como o texto mesmo diz. Ele era o seu próprio Deus, assim como Adão e Eva, em determinado momento, quis ser seu próprio Deus. Veja, irmãos, aqui o alerta que eu faço para você como igreja é que a autoadoração pode ser o seu pecado. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja cultivando esse pecado no seu coração. A autoadoração não mata apenas quem está do seu lado. A autoadoração, ela pode matar você, como fez com Herodes. Cedo ou tarde, Deus irá julgar pecadores. Você está preparado para o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja? Para o dia que Ele vai julgar os vivos e os mortos? Por mais dinheiro que você tenha, por mais recursos que você tenha, você não tem como saber o dia da sua morte. Logo, a coisa mais importante da nossa vida, aquilo que é mais precioso para nós no momento, é fugir do juízo de Deus. Nós não podemos reparar os danos sozinhos. Sozinhos nós não seremos sozinhos nós seremos julgados e condenados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, não se desespere. Porque a certeza de saber que o nosso Deus voltará em juízo também deve despertar o conforto nos nossos corações que
esse mesmo Deus que julga com justiça, ele é bom e gracioso. Embora irá julgar, ele nos enviou o seu único filho para tomar o nosso lugar, e ao fazer, Jesus recebeu o juízo que era nosso para nos dar salvação eterna. Por isso que sozinhos nós seremos julgados. Mas se estivermos em Cristo Jesus, ele já recebeu toda a condenação. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quer fugir da ira vindoura? Quer fugir do julgamento do Senhor? Corra para os braços de Cristo. Corra para os braços do nosso Salvador. Encontre nele a bem-aventurança. Encontre nele a alegria para o seu coração. Não cultive o pecado da autoadoração, mas corra para Cristo. A caminhada cristã, a caminhada como igreja, ela nem sempre será fácil. Perigos vão surgir, mas na vida do cristão, na vida da noiva do Senhor, essa caminhada não termina na sepultura. Essa caminhada termina na glória de Deus. Por isso eu quero desafiar a igreja, nesse mês em que estamos comemorando 91 anos, que o seu principal desejo, que o seu principal objetivo nessa vida seja viver a palavra do Senhor. Fuja da autoadoração e corra para os braços do nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude e derrame a graça para que possamos viver, pregar e falar dessa palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, pois o Senhor fala aos nossos corações. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não te agrada, e que possamos quebrar dentro de nós a autoadoração, que possamos dar a adoração devida ao Senhor, cantar a palavra, viver a palavra e buscar constantemente viver de acordo com a tua santa lei. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos desperte cada vez mais a ter compromisso com o Senhor, e que o objetivo da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto seja viver e multiplicar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre.